Olá! Nessa aula iremos introduzir os conceitos sobre diagrama, entidade e relacionamento. O que vem a ser o diagrama de entidade e relacionamento? É um modelo gráfico que representa nosso banco de dados. Com ele nós conseguimos interpretar e analisar o nosso banco de dados. Conseguimos visualizar quais são as nossas entidades, o que nós temos de chave primária, chave estrangeiras em cada entidade, quais são os seus atributos, que são os nossos campos, o que cada campo possui de característica básica, né? Se ele é obrigatório ou não é obrigatório. Esse é o objetivo. Analisando um diagrama ER, parece que é algo muito terrível, então bate o desespero. Calma, vamos ver alguns conceitos. Os conceitos são fundamentais para que possamos entender a diagramação. Primeiramente, devemos entender o que são requisitos. Para que possamos modelar um banco de dados, nós temos que obter os nossos requisitos, ou seja, na hora que um cliente chega para você e pede para desenvolver um sistema, você deve fazer o quê? Você deve analisar todas as funções, todas as tarefas do dia a dia que envolvam o sistema que você vai projetar e fazer as anotações e obter o que nós chamamos de requisitos. Como é que se faz o levantamento de requisitos? Primeiramente, de uma forma bem informal, conversando diretamente com quem solicitou o desenvolvimento. Essa é uma das melhores formas que se tem para entender o que o cliente realmente necessita. Após uma entrevista informal, é interessante que a gente faça uma entrevista estruturada. Por quê? Naquela conversa informal, você fez um levantamento de dados. Porém, será que realmente é aquilo? Então, você deve passar por um relatório, montar uma entrevista num texto e perguntar para quem é o responsável, para os funcionários, se aquilo que você conseguiu captar realmente é aquilo que eles necessitam. Um terceiro passo poderia ser feito através de aprendizagem com o usuário. Acompanhar o dia a dia da empresa ou de quem solicitou o desenvolvimento do sistema é algo crucial. Porque no dia a dia, os usuários, os funcionários que seja, a diretoria, a chefia, eles fazem determinadas coisas automaticamente, que quando eles vão conversar sobre aquele sistema, eles passam de forma desapercebida. Porque é tão comum para eles que eles não se percebem. É como nós respirarmos. Eu estou agora nesse momento falando com vocês, estou respirando, mas eu não preciso pensar, dizer, agora está na hora de inspirar, agora está na hora de expirar. Não preciso, porque meu organismo faz isso automaticamente. Observação do comportamento é outra tarefa muito interessante, uma outra forma de levantamento de requisito. Por quê? Quando eu observo, eu não estou comunicando diretamente com os usuários ou os funcionários que sejam, eu observando eles, eu vejo que eles fazem determinadas ações que poderiam me reportar requisitos fundamentais para que eu consiga colocar dentro do sistema. Uma vez que eu tenha feito alguns levantamentos sobre isso, eu posso fazer um brainstorming. O que é um brainstorming? Um brainstorming é quando eu faço uma reunião com várias pessoas e através de uma conversa bem direcionada, porque tu vais fazer o quê? Tu vai colocar tópicos, não pode ser uma discussão sem coordenação, porque daí vira uma baderna. O brainstorming tu coloca pontos. Sobre tal situação, o que vocês acham, como vocês acham que deve ser feito? Aí cada um vai dar a sua opinião, e é feito um levantamento. Utilização de análise de texto é quando tu pegas os documentos do cliente, por exemplo. O cliente está acostumado a fazer através de uma planilha de Excel. Vá lá, pega a planilha, olhe quais são os campos, olhe como é que é as fórmulas, olhe como é que ele armazena, como é que ele demonstra os dados, o que ele extrai dos dados.
Isso é muito importante. Reutilização de requisitos é quando tu já tem um sistema funcionando, né, e tu está fazendo uma nova versão. Então, o que tu faz? Tu faz uma análise de requisitos já pré-existentes, que já foram disponibilizados. Ou seja, pega uma tela, por exemplo, de uma aplicação e analisa quais são os campos, como é que é o layout, o que eles geram de informações, quais são os dados coletados. Isso é de suma importância. E por último, a prototipagem. A prototipagem é construir um software sem que ele seja funcional ao seu extremo. Ou seja, é basicamente fazer um layout de navegação da aplicação. Então, por exemplo, tem que ter a página de login. Então, esboce mais ou menos a página de login, sem se preocupar com qualidade gráfica. A qualidade gráfica até pode ser feita posteriormente num segundo protótipo, né? Mas o primeiro é a funcionalidade. Vocês devem avaliar se o software, por exemplo, depois do login ele tem que ir para uma página onde vai aparecer vários itens de produtos. Ver se é exatamente aquilo que o cliente precisa. Então, por exemplo, você que está desenvolvendo para mobile ou para web mesmo, faça uma carcaça, não se preocupe com o layout. A ideia é ver se você conseguiu entender o funcionamento e se o cliente entende aquilo que você passou para o software. Existem dois tipos de requisitos: requisitos funcionais e não funcionais. E os requisitos funcionais são divididos em dois elementos, de forma evidente e de forma oculta. Requisitos funcionais são aqueles requisitos que o cliente te passa e tu consegue assimilar e tu consegue mostrar para o cliente a existência dele. Então, os requisitos funcionais, existe uma participação fundamental do cliente. Por exemplo, a inserção de um novo campo, a criação de um relatório, a emissão de uma nota fiscal. Isso são requisitos funcionais evidentes, porque o cliente vê eles, o cliente enxerga eles. Existem os requisitos funcionais ocultos. São aqueles requisitos que o cliente solicita, porém ele não os vê, né? Uma delas, por exemplo, log. Arquivo de log, ele serve para verificar quem acessou o sistema, quando acessou, através de equipamento, né? Ele verifica quais são o que determinada pessoa fez no sistema, se ela incluiu, se ela excluiu, se ela alterou, se ela enviou, por exemplo, um e-mail. Tudo isso são funções. Mas como é que funciona isso aí? Isso aí são feitos atrás do sistema. Pode ser feito através de regras de negócio, através de programação no servidor de aplicação, ou pode ser feito através do banco de dados, utilizando triggers, que mais tarde a gente vai conversar sobre isso. Triggers nada mais é que gatilhos. Quando tu faz uma inserção numa tabela, por exemplo, tu diz, quando alguém inserir isso aqui, faça tal operação. Quando alguém alterar algum conteúdo nessa tabela, faça outra operação. Então, nós podemos ter, por exemplo, o usuário, né? Ele não tem participação direta, ou seja, ele não interage com o requisito funcional oculto, né? Ele não tem uma tela que ele vai lá e vai digitar alguma informação. Isso ocorre de forma automática. Geralmente a gente diz que ele ocorre em segundo plano. Um exemplo, por exemplo, de requisito funcional oculto é, por exemplo, um plano de contas de uma contabilidade. O plano de contas de uma contabilidade, ele é feito através de várias contas e cada conta abastece a sua superior. Por exemplo, se eu tivesse aqui cartões a receber. Se eu tenho cartões a receber, ela é filha da 1.01. Aí eu vou lá na 1.01, que é ativo circulante, que é filha da 1, então do ativo, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, tesouraria, tá? Ela é filha da 1.01.001. Aí eu vou ver quem é a 1.01.001. É disponibilidades, que é filha do ativo circulante, que é filha do ativo, certo?
que acontece? Quando eu lanço um valor numa conta dessa, eu tenho que lançar o mesmo valor na conta pai. Isso é um procedimento de contabilidade. Pô, imagina se tu tivesse que fazer um lançamento na tesouraria aqui, que chegou um pagamento de um aluno, por exemplo, né, uma escola particular. Aí entrou aqui o pagamento do aluno. O que vai acontecer? Tu tem que pegar o valor, supor que entrou R$50 aqui, e tu tem que pegar o pai, que é 101001, e dizer, olha, a tua disponibilidade aumentou em R$50. E aí, automaticamente, chegar também para o ativo circulante e dizer, olha, nós temos mais R$50 de ativo circulante. E o ativo circulante tem que dizer para o ativo, olha, ativo, nós temos mais R$50 disponível. Isso é muito importante. Então, imagina, então, o cliente tendo que lembrar de todas as contas que ele tem que fazer. Como é que é feito isso? É feito um lançamento no movimento, né? Na tabela de movimentos, de lançamentos lá, e através de um trigger, o trigger vai somando esses 50 nos pais. Ou seja, ele vai detectando quem é pai de quem e vai somando R$50, certo? No final nós temos tudo atualizado com um único lançamento. O usuário só fez um lançamento. Todos os demais lançamentos são feitos de forma automática. Isso nós informamos, né, dizemos que é um requisito oculto. O cliente não precisa nos informar essas informações. Isso aí pode ser também algumas... o cliente pode chegar, por exemplo, e dizer assim, eu preciso que o saldo esteja atualizado. Mas ele não vai chegar e vai te dizer assim, olha, tu tem que fazer uma rotina que atualiza a tabela. Não, isso é questão do desenvolvedor mesmo planejar. Requisitos não funcionais são aqueles requisitos que o usuário solicita, porém não é visualmente claro. Por exemplo, não é uma tela, não é um relatório. O usuário pode chegar e dizer assim, olha, eu preciso que você desenvolva num banco de dados Oracle. Por quê? Porque a plataforma que ele tem de banco de dados disponível, que ele comprou, que ele pagou, certo? É um Oracle. Aí tu diz, mas eu vou fazer em MySQL. Não dá, tem que ser o Oracle porque é a plataforma. Não queremos mudar de plataforma, certo? O cliente, vamos supor que ele só usa software livre, então é só Linux. Ele pode dizer, olha, todo sistema tem que ser desenvolvido para Linux. Aí tu é um especialista só em Windows, né? O que vai acontecer? Ou tu te adapta ou tu não faz o sistema, né? Tem que respeitar o desejo do cliente, certo? Requisitos de desempenho é quando tu diz, o cliente chega e diz assim, não me interessa muito o layout, o que me interessa é velocidade. Já teve situações onde eu tive que fazer sistemas, fiz um sistema muito bonito, porém o cliente chegou na hora e disse assim, tá lindo, porém eu preciso de velocidade. Todas essas imagens não vão ficar pesadas? Eu tive que retirar um monte de imagens, tive que retirar um monte de coisa para atender o requisito do cliente. Especificação de hardware, requisito de segurança, requisito de qualidade também até, porque muitas vezes tu desenvolve sistema e o fonte e toda a análise fica para o cliente. Isso são requisitos não funcionais. Vamos mais a uns conteúdos que são fundamentais, os conceitos que nós devemos entender. Existe um termo chamado Primary Key. O que significa Primary Key? Primary Key, na verdade, é uma forma de eu dizer que um campo de uma tabela, pode ser um ou mais campos de uma tabela. Se for mais de um campo, eles formam uma chave composta, daí eles não são tratados de forma individual, mas sim de forma conjunta, certo? Nesse exemplo aqui nós temos o seguinte, eu tenho a tipo curso, tenho o campo código. O código ele vai ser tratado como Primary Key. Para que eu possa referenciar ele em outra tabela, eu tenho que ter uma Primary Key na tabela que vai ser utilizada como referência. Por exemplo, tipo de curso, eu tenho o código 01, o nome bacharel. Código número 2, o nome tecnólogo do curso, do tipo de curso, certo? Então, a Primary Key primeiro, garante que um registro será único no banco de dados. Ali eu não vou poder ter duplicidade. Por exemplo, o campo código não poderá ter um outro código 01 ou 02. Pode ser composta de um ou mais campos, que eu comentei anteriormente, que é uma chave composta. Todos os campos que a compõem são obrigatórios.
Por default, quando tu cria uma primary key, automaticamente aquele campo ele é not null e ele não se repete, certo? Então eles são obrigatórios. O conteúdo da chave primária deve ser único no banco, ou seja, não se repete. É utilizado para ser de referência numa foreign key. Bem, então já vamos ver o que é uma foreign key. Uma foreign key é uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Imagine o seguinte, nós temos ali tipo de curso e temos o curso. Eu poderia chegar na tabela de curso e escrever ali que sistema de informação, escrever um nome bacharel. Sistema de informação, né, com outro código ali, tecnólogo. Direito, bacharel. Gestão financeira, bacharel. Só que ao eu poder disponibilizar para o usuário digitar bacharel, imagina que chegue um lá e escreve bacharel com X. Bacharel com B maiúsculo, restante minúsculo, como está ali no exemplo. Bacharel com tudo maiúsculo, bacharel com tudo minúsculo. Baixa, né? Ou seja, a pessoa pode escrever o que quiser. Isso não garante a integridade. O que é integridade? Não garante, quando tu diz assim, a minha integridade física, tu está garantindo que o teu corpo está preservado, né? Que ele não sofreu nenhuma violência, que tu não te machucou, nem nada. Então, tu está com a integridade física garantida. Aqui nós estamos falando em integridade lógica. Nós estamos dizendo que o curso, ele vai ter, por exemplo, o tipo que sistema de informação é do tipo 01, significa que ele é do tipo de curso bacharel. Toda vez que tu te referenciar ao tipo de curso, tu só vai botar um número, que é a primary key lá no tipo curso. Então, o que nós temos? A foreign key, ela não é uma chave dentro da curso, né? Ela é um campo que é utilizado o seu conteúdo como chave em outra tabela. No caso, o curso é o campo tipo da tabela curso é uma chave estrangeira que referencia uma chave primária na tabela tipo curso. Bem, como é que eu leio um ER? Agora que vem os detalhes importantes, que são as cardinalidades e os nossos relacionamentos. Toda vez que tu veres um símbolo, certo? Como um sinalzinho de mais, aqui, ó, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que é 1. Quando é o elemento que a gente chama de pé de galinha, aqui, que é multiplicidade, nós estamos colocando que é vários. Quando tem uma bolinha aberta, sempre quando vocês verem a bolinha aberta, lembrem de 0. Imagina que isso aqui seja um 0. 0 mais. Se o mais lá é 1, é 0 ou 1. Quando tu bota mais em uma pé de galinha, é 1 ou vários, né? Porque pé de galinha é vários, o sinalzinho de mais é 1, a composição deles é 1 ou vários. Agora, se eu botar 0 com vários, é 0 ou vários, certo? Vocês já vão entender a funcionalidade disso. Outro item da composição das cardinalidades é a linha de relacionamento entre os extremos. Sempre existirá um desses elementos nesse extremo e um nesse extremo aqui, certo? Se ela tiver totalmente lisa, não for pontilhada, significa que o conteúdo da chave primária de uma tabela será chave primária também na tabela que vai utilizar como referência. Já iremos ver isso aí. Não identificado significa que a chave primária da tabela que vai servir como referência não fará parte da chave primária também da tabela que irá referenciar. Vamos ver isso aí. Voltando ao diagrama ER que nós apresentamos no início, imaginem que eu vá analisar ali a TB pessoa e a TB professor. Primeiro item que vocês devem lembrar, sempre se analisa em duplas. Nunca existe, nunca vai existir, certo? Uma análise de uma tabela com 3 tabelas. Não, é sempre. Se tem 3 tabelas relacionadas com ela, tu pega ela com cada uma dessas tabelas para fazer a análise. Nunca as 3 junto. Então, é sempre em dupla.
Olhando a TB pessoa, certo? Vamos ver os itens que nós temos que analisar. Então nós vamos interpretar a TB pessoa e TB professor. Olha ali, eu simbolizei, né, com vermelho os 3 elementos importantes. O que nós temos? Nós temos aqui o mais, temos a linha contínua e temos o zero e o mais. Olhando aqui nesse diagrama fica meio estranho, né? Mas é porque o software que descreve o diagrama R faz dessa maneira. O mais aqui está dizendo que é apenas um. O zero ou um, né? Esse símbolo aqui, a bolinha e o mais, está dizendo que poderá ou não ter, mas se tiver é apenas um também. Não pode ter 2, nem vários, certo? E a linha contínua diz que a chave primária desse aqui fará parte na chave primária deste aqui. Como é que eu sei disso? Certo? Olhem só, vamos interpretar. Quando eu olho aqui, eu sempre olho desse lado para este aqui. Então, eu estou pegando TB pessoa, eu olho esse desenho aqui. Eu ignoro este aqui, tá? Eu olho este aqui. Na linha, eu já vejo que o campo ID pessoa vai fazer parte aqui da TB professor na primary key. Aí vocês vão olhar e dizer assim, mas professor, não tem ID pessoa ali. Exatamente, mas tem um campo que é o ID professor que eu posso utilizar ele como referência, né? Eu posso pegar ele aqui e utilizar como referência. Então, ID professor, na verdade, é o mesmo conteúdo que tem em ID pessoa. Então, analisando, uma pessoa poderá ou não ser um professor. Se ela for um professor, ela poderá ser apenas um professor, certo? Agora, como eu coloquei a linha contínua, eu disse que então o ID professor que está aqui, ele vai se referir ali a TB pessoa, certo? Outro detalhe, notem que aqui é PK, né? E aqui ficou PKFK, quer dizer que esse campo, ele é primary key aqui, mas também é uma foreign key na outra. Então, a chave de TB pessoa fará parte da chave de TB professor. Essa é a interpretação que devemos fazer. Outro detalhe que nós devemos nos ater é o seguinte, agora eu vou olhar TB professor para TB pessoa. Eu estou dizendo que, como não tem a bolinha aqui, eu estou dizendo que tem que ter um, mas apenas um. Eu estou dizendo que um professor, se alguém cadastrar algo aqui na TB professor, esse TB professor tem que obrigatoriamente existir na TB pessoa, mas apenas uma pessoa poderá ser um professor. Por exemplo, ali o professor está como Luiz Fernando. A pessoa, na verdade, é o Luiz Fernando. É o código 25. Aí eu venho aqui e insiro que 25, pego o meu número de SIAP e cadastro o meu número de SIAP, que é o número funcional do governo, certo? Quando procurar aqui código 25, eu não sei o nome da pessoa, mas como eu sei que ela é uma foreign key para TB pessoa, eu vou lá com o código 25 e eu obtenho o nome da pessoa, que é o Luiz Fernando. Vamos lá, vamos fazer uma outra análise agora, pegando e analisando TB sessão e TB comando. Ela modifica em alguns aspectos. Vamos ver o que modifica para nós. Modifica da seguinte maneira. O apenas um vocês entenderam do anterior, ou seja, obrigatoriamente tem que ter uma sessão. A relação com o TB comando aqui tem zero ou vários e tem a linha pontilhada. Isso está me dizendo que a chave ID sessão irá fazer parte da TB comando, porém não será a chave primária. Ela será uma foreign key. Aqui eu tenho o ID sessão, certo? Aqui eu tenho que definir se eu quero ou não quero que ela participe. Ou seja, pode ser que ela seja null ou not null. Não é uma chave que vai definir isso, tá? Não é aqui na chave que eu consigo visualizar isso aí. É através de uma definição do relacionamento. Depois nós vamos analisar isso aí numa ferramenta que nós faremos uso. Então, voltando a fazer a análise, eu tenho assim, TB sessão, que se relaciona com TB comando. Aonde que eu olho? Eu não olho esse cara aqui, eu olho o da ponta do outro lado.
Então eu estou conseguindo ver que TB sessão poderá não ter nenhum comando ou poderá ter vários comandos. Querem ver um exemplo? Vocês usaram a ferramenta de teste. Essa ferramenta de teste que nós estamos utilizando, certo? Ela faz o quê? Quando tu te loga lá no sistema e tu entra no sistema, automaticamente ele cria uma sessão. Essa sessão, ela diz assim: o fulano entrou no horário tal, saiu no horário tal, pelo IP tal, que são as informações aqui, ó, disponíveis, certo? Isso eu faço tudo automaticamente através do MAN. Isso é por exemplo, você digita a data de início, digita a data de término, ou informa o IP de vocês? Não, né? Então, como é que é feito? Isso aí é o quê? Dados são requisitos funcionais, o quê? Obscuros. Por que obscuros? Porque vocês não têm controles, né? Ou seja, eles são ocultos, esses dados aqui. Voltando agora na interpretação. Então, quando vocês entram lá no sistema, é criado automaticamente uma sessão para vocês, certo? Porém, enquanto vocês não derem nenhum comando lá na areazinha de comandos, ele não grava o comando, porque vocês não fizeram, certo? Então, voltando. Agora, o que eu tenho? Então, eu tenho 0 ou vários. Eu posso ter uma sessão, mas não necessariamente eu preciso ter comandos nessa sessão. Agora, vamos analisar do TB comando para a TB sessão. Um comando só vai existir se existir uma sessão. Então, aqui eu estou colocando que, obrigatoriamente, um comando está vinculado a uma sessão. Isso é diagramação, pessoal, certo? Então, analisando um pouquinho melhor, né? Uma sessão poderá não ter comandos vinculados ou poderá ter infinitos. E um comando pertencerá somente a uma sessão. Notem o texto lá embaixo. A chave TB sessão não fará parte da chave da TB professor. Está errado. A TB sessão não fará parte da chave da TB comando. Isso ali foi um erro na hora da confecção, certo? Mas preste atenção. Tipo de entidades. Uma coisa muito importante para nós é entendermos o que é uma entidade forte e uma entidade fraca. Uma entidade forte, ela diz respeito a uma entidade que não precisa de outra entidade, ela não tem relacionamento com ninguém, ela não tem uma foreign key, ela não precisa que exista outra tabela para ela viver, certo? Por exemplo, se eu tivesse uma tabela de cidade e uma tabela de estado, o estado por si só não precisa que tenha cidade, mas uma cidade, para ser construída, para existir, tem que estar vinculada a um estado, certo? Vamos dar um exemplo. O presidente da República resolveu, né, criar um novo estado. Então foi criado um novo estado, mas por enquanto não foi vinculado nenhuma cidade a ela. Já está lá que vai ter o estado XX, porém não se vinculou nenhuma cidade. Posteriormente, nós vamos vincular as cidades ao estado, certo? Aí, quando nós vamos criar as cidades, a cidade é uma entidade fraca, porque ela precisa do estado para existir. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, na entidade forte, TB pessoa. TB pessoa é uma entidade forte, por quê? Porque ela não tem nenhuma foreign key. Ela, por si só, vive, ela existe sem precisar de outra. Porém, se eu pegar a TB sessão, ela, o que acontece? Ela precisa de quem? Do ID pessoa que vem da TB pessoa. Então, ela é uma entidade fraca, né? TB comando não consegue sobreviver se não estiver vinculado a uma ID sessão, que pertence à TB sessão. Então, ela é uma entidade fraca. Qual é uma entidade forte que nós temos aqui? Parem para pensar. Localizaram? Não? Vamos lá. TB turma. Por que a TB turma é uma entidade forte? Ela não tem nenhuma FK aqui dentro, ó. Nem na primary key, nem no corpo dela. Então ela é uma entidade forte. Então nós temos duas entidades fortes, que é a TB pessoa e a TB turma. Todas as demais são entidades
fracas. Bem, de onde surge um banco de dados? Eu vou interromper agora essa aula para que o vídeo não fique muito comprido e nós continuamos desse ponto.